Fala pessoal, estamos aqui para gravar a última aula do nosso EAD, tá? Espero que vocês tenham entendido a nossa missão, o nosso propósito aqui. É muita informação, né? Como eu tenho sempre falado. Durante o percurso, vocês vão entendendo, vão expandindo a mente também com o conhecimento, com as informações que a gente vai passando para vocês. E a partir daí, quando vocês vão expandindo a mente de vocês vão descobrindo novas possibilidades. E quem, claro, já conhece, já está no percurso aí, é hora de refrigerar, né? Então, assistam, continuem assistindo essa aula, esse bloco, vai ser maravilhoso também, para que vocês fechem com chave de ouro, tá? E, claro, sempre executando, foi quando eu terminei a outra aula. Sempre ação, tá? Sempre façam, sempre corram atrás de executar, nem que seja o mínimo do mínimo, mas sempre façam, tá? Não deixem de fazer, porque senão vocês não conseguem ali correr, criar, né, e ter aí um 2026, né, e ter uma instituição a longo prazo mais estruturada, mais robusta, mais concreta e, claro, né, com mais sucesso, tá bem? Então, vamos lá para o nosso bloco 5, o nosso último bloco. A gente vem falar agora nesse último bloco, depois que a gente construiu tudo isso, nós vamos falar exatamente sobre monitoramento de métricas, né, indicadores, para a gente saber se a gente está indo no caminho certo, se a gente não está indo no caminho certo, se o projeto está dando certo, se o projeto não está dando certo. Então, a gente vai estruturando, a gente vai ali criando, né, procedimentos, processos para que a gente possa crescer de forma estruturada, tá? Então, esse tema ele vem exatamente para a gente poder ali, de vez, saber como é que está sendo o nosso percurso, a nossa jornada, né? Lembrando que para alguns o destino é mais importante, para outros a jornada é mais importante, para mim a jornada sempre é mais importante e o destino sempre é consequência da minha construção na jornada. Lembra que uma das outras aulas eu falei para vocês da viagem para Goiânia, as ações que a gente precisa fazer, se vai de ônibus ou se vai de carro? Para mim, nesse percurso, Goiânia, por exemplo, a chegada lá é a consequência. Aí eu preciso ir bem, eu preciso cuidar das outras pessoas no trânsito, eu não posso ultrapassar os limites de velocidade, eu tenho que fazer todas as checagens no carro, para mim chegar lá bem, porque não adianta ter o destino se eu não fizer ali uma jornada tranquila, né? Então, assim, corre o risco de eu não chegar lá se eu for imprudente. Então, eu preciso, né, me preocupar com a jornada, usufruir, né, da jornada para que eu chegue lá bem e possa ter isso como consequência, tá bom? Dentro disso, né, a gente vai olhar ali a questão da acessibilidade digital para ver se vocês, dentro do que a gente vem construindo, né, ver se está acessível para todo mundo, se todo mundo consegue entender a sua mensagem, né? Porque aí a gente tem um interlocutor e aí a gente precisa entender se o outro lado, né, está conseguindo absorver, né, entender ali a sua caminhada, beleza? Dentro disso, né, a gente vai fazer esse fechamento exatamente mostrando, né, como que isso vai fazer essa caminhada, toda essa trajetória para a gente ter um percurso aí bem tranquilo. Como sempre, assista, pause e coloque mão na massa. Assista, pause e coloque mão na massa, sempre executando, tá bom? Não tente a perfeição, como eu tenho todos esses módulos, né, todos os 5 módulos eu falei sobre isso. Não tente a perfeição, busque sempre funcionar, tá? O simples é melhor do que o perfeito. Faça o simples, que a perfeição logo vem, tá bom? Aí a gente entra exatamente nesse ponto, né? Sem métrica vira história, com métrica vira confiança. Então é muito simples, né? Às vezes a gente escuta muitas histórias de sucesso, histórias ali de construção, de vitórias, né? E ali de pódio, de conquistas. Só que se essas histórias forem só histórias, sem registro, sem troféu, sem medalha, muitas das vezes as pessoas falam, será mesmo que você atingiu? Então agora a gente levar para a parte dos coaches, né, da galera aí que faz algumas construções, né, com cases de vitória, igual eu comentei em alguma das aulas, né, que eu falei do Rick Chester, entre outros tantos players no mercado que começaram ali construindo, o Flávio Augusto,
que eu particularmente gosto e acompanho, né? E faz com que a gente expanda a nossa mente também. Então são pessoas que saíram do nada e construíram riqueza, né? Construíram ali impacto para a sociedade, geram emprego. Então nada mais justo do que a gente contar a história. Só que aí para contar a história a gente tem que ter os números por trás para a gente poder gerar ali credibilidade, tá? E aí é exatamente o ponto que a gente quer chegar, que é mostrando números para a gente poder continuar caminhando, tá bom? Qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Medir para melhorar, criar rotinas simples de acompanhamento, garantir essa acessibilidade ali digital na prática, tá? Fechar o curso com um projeto, né, moldado ali, né, com algumas atividades finais para que vocês possam continuar caminhando, tá bom? Então essa é a nossa ideia, que é garantir, né, criar ali essa rotina simples, esse acompanhamento para que vocês possam continuar a caminhada de vocês, tá? Por que medir é cuidar do projeto? Sem medida vira sensação. Você já percebeu isso? Sem medida vira sensação. Então, assim, eu não sei para onde eu estou indo, igual a lista do País das Maravilhas, né? Pergunta, para onde você quer ir? Ah, para qualquer lugar tá bom. Para qualquer lugar tá bom, então qualquer rota tanto faz, né? Então você não pode reclamar quando você chegar no seu destino, porque qualquer lugar estava bom. É a mesma coisa, é o exemplo que a gente traz aqui para as instituições, para as OSCs, para as organizações. Então, eu preciso medir tudo. Tá? Eu preciso criar essa rotina do processo, de ser realmente chato. Falando bem assim, bem abertamente, vocês precisam ser chatos com os números, com o que vocês têm que mostrar, porque é a sua credibilidade. Tá? Quando você mede, você está cuidando do seu projeto. E, claro, sem medir, tudo vira uma opinião. Ah, isso aí é uma opinião, é um achismo, tá? E quando a gente começa a medir, isso vira prova. E quando vira prova, mostra que está funcionando. Por quê? Porque você vai ajustar durante o processo, então mostra que você está indo pelo caminho correto, tá? Medir ajuda a decidir melhor também, tá? E medir, a gente consegue ali tomar melhores decisões. Então, antes de tomar qualquer decisão, eu vou olhar para os números. Olhei para os números ali, não, posso continuar. Não, só pode ser esse projeto, não tem como ser outro. Não consigo executar a segunda parte, porque o primeiro não atingiu os objetivos. Só pode executar se a gente fizer ajuste no primeiro. Tira isso, coloca isso. Então a gente consegue ali decidir se melhora ou não. E aí a gente fala até mesmo para time, né, para a equipe, né, para todo mundo que está aí dentro da sua instituição. Então, às vezes, você vai precisar ali, preciso mudar todo esse corpo técnico aqui porque não está funcionando, os números não estão chegando. E aí, com os números, você tem ali até mesmo justificativa, né, para fazer uma modificação, né, dentro da sua instituição, mostrando números, tá bom? E, claro, se sua presença caiu, né, você tem que entender, né, o moldar disso. Né? Será que eu estou medindo corretamente? Será que o caminho que eu decidi ir é o correto, é o melhor? Tá? Então, é só fazendo e melhorando e medindo, porque senão não tem como você enxergar isso, tá? Medir, pessoal, não é cobrança. Muita gente pensa que medir é cobrança, tá? Então, é proteção do projeto, igual eu falei, colocar o estatuto debaixo do braço. Então, assim, medir não é cobrança. Muitas das vezes, quando a gente chega nas instituições, a gente fala assim, a gente, para fazer consultoria, né, para dar um apoio ali, e a gente fala assim, como é que estão os seus números, né, como é que está fechando o caixa, como é que estão as entradas e saídas. E muitas pessoas, elas não querem, né, mesmo a gente passando toda a segurança ali, estando ali para ajudar, as pessoas não querem partilhar, porque ficam com medo de mostrar ali como está realmente a instituição. E vocês precisam ser honestos com vocês mesmos. Se vocês não estão escondendo, né, estão ali colocando dentro de um cofre a sua instituição, ela tem prazo de validade, tá? Infelizmente eu tenho que falar isso para vocês, ela tem prazo de validade. Por quê? Se você acha que tem alguma coisa errada e continua fazendo, tem prazo de validade, tá? Porque se eu não consigo ver, se você tem pessoas de confiança à sua volta e você não partilha o que está acontecendo,
né? Só que aí pode vir uma receita, vocês podem receber uma sanção, pode receber uma auditoria. Então, aí vocês vão ser obrigados a mostrar, né? E aí pode ser tarde para poder fazer as modificações, tá bom? Então, é interessante que vocês tenham essa clareza, tá? Sejam honestos com vocês, se sentirem que está indo para um caminho errado ou está tendo dificuldade com os processos, e mesmo que vocês estejam indo para o caminho certo, mas fazendo as coisas da maneira errada, sem planejamento, sem estratégia, pode ser algo ruim futuramente. Então, vocês podem crescer, né, evoluir com o processo, porém pode ter, né, essas pequenas dores de cabeça durante a trajetória. Então, é necessário que vocês tenham aí, tá, esse pensamento de melhoria contínua, porque vocês precisam ajustar a base, vocês precisam ali dar um melhor alicerce para a sua instituição, tá bom? Então, é necessário que vocês tenham, né, essa proteção com o projeto, com certeza, tem que ter a proteção. Só que algumas coisas vocês precisam desapegar, tá? Principalmente esses dados, né, para que todo mundo da sua equipe entenda também, possa te ajudar nessa caminhada. Clareza também para a equipe, né, como eu falei, para parceiro, você gera essa credibilidade dentro do seu próprio time. Então, o time passa a acreditar mais em você, sabe das suas dores, sabe das necessidades, então ele passa a entender mais e a valorizar mais também a sua trajetória, a sua caminhada. E claro, é melhoria, como eu falei, contínua, tá bem? E aí, por que acessibilidade é responsabilidade social? Mais gente consegue entender e participar. Então, não adianta, como eu falei para vocês do Persona, né, que eu falei da Joana lá e tudo mais, não adianta também eu tentar enfeitar demais a minha comunicação, sendo que quem precisa realmente entender não está entendendo. E aí eu vou estar, basicamente, vamos dizer assim, falando, né, para as paredes. Por quê? A comunicação, a fala, ela não pode ter ruídos, ela tem que ser simples, ela tem que ser efetiva, ela tem que gerar ali, né, essa conexão, tá bom? Então, é necessário que vocês tenham ali em mente isso, tá? Reduz barreiras para públicos diversos, então eu consigo ali atingir outros públicos, eu consigo ajudar, impactar outras pessoas também. Então, durante esse processo, a gente vai ajustando para que a gente possa continuar crescendo, tá? Fortalece a missão da OSC. Então, quando eu tenho essa partilha, e aí assim, não há necessidade de fazer a exposição de todos os dados, tá? Tem dados que você precisa expor e tem dados que você não tem a necessidade de expor. E aí expor, o que eu falo é o quê? É numa reunião de equipe, é mostrar os resultados, é mostrar a visão, mostrar as possibilidades, para que todo mundo tenha ciência, né, ali para crescimento, tá bem? Além de reduzir as barreiras com públicos diversos. Então não é detalhe, não é charme, realmente é coerência com impacto, tá? Então é necessário que vocês tenham essas percepções e muitas das vezes pequenas coisas como essa passam despercebido ali no processo. Então a legenda de um vídeo, a linguagem simples ali de um texto, a forma de escrever, igual eu comentei, sem palavras muito técnicas, se o seu público não for técnico. Então assim, para que eu vou falar de forma tão técnica se o meu público não é técnico? Tem essa necessidade? Eu vou perder meu tempo e não vou gerar impacto. Tá? Então, não tem essa necessidade de fazer ali algumas colocações tão técnicas se não há necessidade desse conteúdo para essas pessoas. Tá? Com isso, né, o que vamos construir hoje? A gente vai falar sobre as métricas, né, essenciais, as métricas possíveis também. Então, nós vamos aprofundar um pouco mais ali, né, quando o conteúdo é acessível para mais pessoas, como é que a gente consegue trazer mais pessoas para elas entenderem e participar. A gente vai reduzir aí essas barreiras, né, porque a gente vai falar de formas diferentes para determinados públicos e isso gera conexão. Além disso, né, a gente vai fazer ali todo esse ciclo de melhoria, né, fazer um checklist de acessibilidade, falar um pouco sobre governança também, sobre quem é responsável pelo quê, quem é responsável por rotina e por padronização, tá bom? Dentro disso, né, as métricas essenciais para as OSCs. Como assim as métricas essenciais para as OSCs? O que compõe um
plano de trabalho, por exemplo, da OSC, tá? Então, assim, a gente entra ali exatamente para falar um pouco mais sobre esses dados, né? Sobre essa percepção dessas métricas. Então, assim, onde que estão essas métricas? Estão lá nos dados da OSC, estão no objeto da parceria, estão nas metas e ações, estão lá nos indicadores, no cronograma, no plano financeiro. Então, tudo isso, dentro de tudo isso, tá? A gente tem ali métricas para que isso aconteça. E aí, quais são as métricas essenciais? As métricas essenciais ali que a gente tem que ter: captação, engajamento, operação e impacto. Para não complicar, né, a gente dividiu nessas quatro métricas ali para vocês entenderem um pouco mais. Então, captação, engajamento, operação e impacto, isso dá uma visão completa da entrada, do interesse, da execução e, claro, né, do resultado em si. Então, a gente entende como é que a gente vai fazer a captação, a gente se envolve ali com o engajamento, entende como é que vai ser a operação e quantas pessoas eu vou impactar nesse processo, tá? Aí eu vou definir cada um para ficar mais fácil também para vocês entenderem cada termo, né, dessas métricas. Então, quando a gente fala de captação, é o que medir. Quantas pessoas viram o contato? Quantas doações? Quantos apoios? Quantos patrocínios? Quantas parcerias avançaram? Porque aí eu consigo ter uma noção, tá? Eu tive promessa de 10 doações. Não fechou, no final do mês eu olhei e não tinha nenhuma. Por quê? Foi a comunicação? Foi ali a falta de algum documento? Foi o ofício que foi desatualizado? Portfólio? Tá? É a sinergia entre os patrocinadores e a ideia. E aí a gente começa a olhar exatamente para a eficiência operacional. A gente começa a vasculhar, começa a voltar a olhar as mensagens de WhatsApp, volta a olhar ali a dinâmica, né, de como as coisas estão acontecendo. Então a gente vai, querendo ou não, ajustando para que isso aconteça, tá? O que falar, a gente vai mostrando ali, né, a forma da comunicação em si, a gente vê que cada vez mais ela é importante. Claro, a gente não precisa medir tudo, só o que vira decisão. Então, o que vai influenciar ali no meu poder de decisão, ele precisa ser medido, tá? Eu preciso me preocupar com esses dados que vão trazer ali esse poder de decisão, tá bom? E aí a gente olha pela seguinte vertente, né? E, na verdade, mais uma pergunta. Vocês sabem quantos contatos novos entram por semana no WhatsApp ou no seu Instagram perguntando sobre o projeto, perguntando sobre a ação? Para onde que vão esses contatos? Vocês conseguem identificar? Entrou e falou: nossa, gostei do seu projeto, gostaria de fazer uma parceria. Tem uma resposta, não tem uma resposta, vai para alguém que é de parceria, já tem ali pré-definido uma apresentação de parceria, é feita uma reunião online, é uma reunião presencial. Então a gente começa a entender que todos os dados eles são importantes e que toda medição também é importante e é necessária, tá? O engajamento. O que medir? Então eu vou medir o alcance, quantas pessoas viram? Interações, né? Falando das mídias sociais, teve curtida, teve comentário, teve ligações perguntando sobre. A gente chegou no boca a boca também, pessoas falam: a fulana indicou. Então, tudo isso é engajamento, tá? Quando a gente olha para os cliques, né? Hoje a gente, no painel do Instagram, por exemplo, se o seu Instagram for profissional, né? Ou criador de conteúdo, ou empresarial ali, ou uma outra categoria, ele vai mostrar para você ali, por exemplo, alguns dados importantes. Então, ele vai mostrar ali para quantas pessoas viram o teu vídeo, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas compartilharam esse vídeo ou comentaram esse vídeo. Ele consegue mostrar para você ali qual foi a postagem que mais teve engajamento, qual que teve mais interação. E a partir desse, então, para você ver como os dados são importantes. E a partir desses dados aí, você vai fazer o quê? Uma criação de outros conteúdos nessa mesma linhagem, porque normalmente vai ser o conteúdo ali que vai pegar, né? Que as pessoas vão gostar, vão cada vez mais interagir, né? E seguir essa linhagem, tá? Além disso, né?
A gente consegue fazer essas buscas, né, ali, todas as ferramentas, no painel do Instagram, no painel do Facebook. No WhatsApp ele já te mostra ali se você teve, por exemplo, visualização dos status, quantas pessoas interagiram, quantas pessoas, por exemplo, entraram no seu catálogo do WhatsApp. E apesar do nome catálogo, né, remete muito a produto. Só que você pode colocar as suas ações ali, os seus projetos, tá? E você consegue ver quantas pessoas acessaram ali para ver determinados projetos. E cada dado desse é importante ali para mostrar como funciona o processo, tá bem? Além disso, né, a gente tem a questão da operação em si. Então, como eu vou medir as operações? Quantos atendimentos foram gerados? Quantos atendimentos foram realizados? Quanto tempo de resposta? Quantas entregas eu fiz durante um mês? Quantas ações eu fiz durante um mês? E a partir daí eu começo, né, a entender e a mudar a minha forma de pensar. Porque muitas das vezes a gente fica naquele looping, né? Igual eu falei no outro treinamento. Fica naquele looping ali, será que eu estou fazendo certo? Ou eu nem tenho essa preocupação, vou fazendo. E aí você olha, cadê o resultado? Olha para um lado, cadê o resultado? Não tem o resultado, não está funcionando. Não cansei do terceiro setor. Não quero mais trabalhar com projeto. Mais isso, mais aquilo. Só que você esquece de fazer essa autorreflexão. E fazer uma reflexão olhando para um todo dentro da sua instituição. Então, eu tenho que me preocupar com a minha instituição, como ela está caminhando, com a transparência, com o impacto social e, de novo, com essa eficiência operacional. Então, eu tenho que ter essa preocupação da eficiência operacional, tá? Porque senão as coisas não fluem, as coisas não vão ali caminhar. Então, é mais uma instituição. Então, acredito eu que você não quer ser mais uma instituição dentro do terceiro setor. Não quer ser só mais um dentro do processo. Não quer ser mais um dentro do ecossistema. Para que você não seja mais um dentro do ecossistema, você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que olhar para o estratégico e, apesar de ser difícil, sair um pouco do operacional e trazer mais pessoas para o processo, com os mesmos princípios, mesmos valores, para que vocês continuem caminhando da maneira correta, tá? Então, tem essa necessidade ali de continuar caminhando. Impacto, o que medir? Pessoas atendidas com continuidade, mudança observável do público, tá? Resultado ligado ao objetivo do projeto. Então, eu vou olhar como um todo, eu vou entender como as coisas funcionam, eu vou mudar ali essa visão de que eu preciso interpretar esses dados. Então, eu vou medir o quê? Os atendimentos realizados, porque vai te garantir constância ali no processo. Eu medindo, né, esses atendimentos, o tempo de resposta, entrega no mês, ele vai mostrar para mim se o projeto está rodando bem ou não. Por quê? Se eu tenho dados que comprovam que eu atendo muito, mas eu tenho pouca eficiência ou impacto nesses atendimentos, qual que é, no final, qual que é o resultado que você está buscando? Está buscando atender o quantitativo ou o qualitativo? Quanto que é o tempo de atendimento para atendimento? E aí você começa, claro, né, a fazer algumas modificações no processo para que você melhore, para que você possa ter realmente ali, né, uma mudança observável no público, uma mudança de impacto, que as pessoas possam transmitir isso, tá? Resultado ligado ao objetivo do projeto, então a gente começa a entender, a enxergar esse resultado. A gente está ali exatamente para poder fazer essa observância, né? Poder ali ter esse impacto direto com o nosso público. E claro, né? A gente começa a entender ali o que fazer ou o que deixar de fazer no processo. Então realmente o meu projeto está impactando? Realmente ali ele está sendo a virada de chave da vida das pessoas? Ou eu estou fazendo por dinheiro? Ou eu estou fazendo ali porque realmente eu gosto da mudança? Ou eu estou fazendo porque eu gosto de mudar a vida das pessoas, em consequência disso eu quero mudar também a minha vida, em consequência disso a recompensa, é o dinheiro, é um lugar melhor para você morar, um lugar melhor para sua família morar, porque eu tenho falado muito disso, né? Porque assim, o terceiro setor em si,
As pessoas olham muito com olhar caridoso. Não que não tenha que olhar com olhar caridoso, tá? Só que assim, é o coitado daquela organização, daquela instituição, que só vive de doação, que, assim, com aquele olhar sofrível. Então, a gente tem que mudar e o terceiro setor está mudando. O terceiro setor, assim, eu não gosto de falar que é um negócio, ele não é um negócio, mas ele tem características muito parecidas com o segundo setor, com as empresas. E quando vocês entenderem essa chave, que eu preciso de muitos processos que as empresas, que os negócios utilizam, vocês passarem a utilizar, vocês vão mudar a forma de pensar. Vocês serão mais organizados, vocês conseguirão fazer mais impacto, vocês realizarão mais projetos, vão conseguir mais emendas, vocês vão conseguir impactar e gerar novas perspectivas de vida. Tá? Então, assim, o resultado está ligado exatamente ao objetivo desse projeto. E aí vocês precisam ter essa noção, né, de como as coisas elas acontecem. Tá? E aí a gente entra exatamente nesse denominador, tá? De métrica, o que é métrica, o que é indicador. Métrica é o número que você acompanha. Então, assim, você vai olhando todo dia, novos cadastros ali, novos cadastros, tá chegando, não tá chegando, chegou 2, chegou 3, é a meta de 5, tá chegando 6, então tá dentro da métrica. E aí a gente tem os indicadores, né, que é o número que prova o avanço da meta. A meta 1 é 30 inscritos, eu já estou com 25. Eu tenho mais quantos dias para fazer? Qual que é o teu objetivo? É 35? Consegui bater os 35. Então mostra que é o indicador. Cheguei no primeiro estágio. Agora vamos para a segunda métrica. Vai ser o quê? 45, 55? Enquanto mais você vai avançando, o indicador te mostra ali que você está no caminho correto, tá? E nem toda métrica ela é um indicador, ela vira indicador, tá? Porque nem tudo gera decisão. O indicador é para você tomar decisão. A métrica é para você acompanhar, né, e ver se está indo no caminho certo. Por exemplo aqui, tá? Curtidas, elas podem ser uma métrica, mas cliques e atendimentos viram um indicador, tá? Quando estão ligados, claro, à meta. Tá vendo que tem uma diferença? Por quê? Os cliques e o atendimento, os cliques normalmente vão ser lá, por exemplo, um link que vai direto para o WhatsApp. E aí pode ser que vire uma inscrição. Ele já se torna um indicador. Ou mesmo, né, os atendimentos. De todos que entraram em contato, virou atendimento. A cada 10, 8 vira atendimento. Então, isso já gera ali esse indicador, tá? Como mínimo recomendado, tá bem? Que vocês precisam ter, e é mínimo do mínimo, tá? Um indicador de impacto, um indicador de operação, um indicador de captação, tá? Se houver, e um indicador de engajamento, que aí a gente pode ir lá diretamente para o digital. E aí, assim, a ideia é de quê? Que vocês consigam gerir, ajustar, claro, e sempre prestar contas. Gerir, ajustar e prestar contas. Gerir, ajustar e prestar contas. A gente precisa ter isso muito em mente, tá? Por quê? Porque eu preciso dar continuidade ao público. Eu preciso ali fazer com que o público ele se engaje, né? E aí faz com que a gente possa, né, de certa forma, atingir os nossos objetivos. Então, assim, é uma formiguinha ali todos os dias, tá? Os erros mais comuns, medir coisa demais e não usar. Tem gente que é 8 ou é 80. Tem o que não mede nada e tem o que mede demais. E aí acaba que quem mede demais acaba ali se frustrando, né, com o processo. Por quê? Tem um monte de dados e tem dados ali que são inúteis, tá? Por exemplo, falando de indicador, para o processo em si, eles não têm muita valentia. E aí, muita serventia, na verdade. Né? E aí, durante esse período, né, a gente começa, se a gente não tiver processo, e para tudo que a gente não tem processo, dificulta muito a nossa caminhada. E aí, assim, o segundo é medir sem rotina, aí vira uma planilha esquecida. Então, sabe aqueles pessoal muito doido por planilha? Então, tudo quer colocar planilha, um monte de aba, e um monte de... que você clica aqui, abre mais um monte de coisa. Aí a gente pergunta, cadê a utilidade? É útil ou não é útil? É bom ter ou não é bom ter? Tá? Então, tudo é
é avaliado. Então, nem 8 nem 80, tá? A gente tem que ser ali dosado também para a gente não perder tanto tempo criando, né, e depois não utilizando, tá? E o terceiro, claro, é medir e não tomar ação, tá? E depois aí um número que não serve para nada. Então tem os dados ali, eu sei que eu tenho que fazer e eu não fiz, e aí? Qual foi o resultado disso? Medir sem ação, tá? Então a gente tem que ter e olhar muito para isso, tá bom? Além disso, né? Se você coleta dado, mas não decide nada com ele, ele vira só um trabalho extra. É mais uma dor de cabeça que você vai ter durante o processo. Vai gerar ali dor de cabeça para você, vai gerar mais consumo de espaço para poder você armazenar esses dados. Então, vamos sempre armazenar o que for necessário. Necessário para que as coisas possam ali continuar fluidas, tá? Aí eu deixei uma atividade prática para vocês aqui, para vocês poderem fazer, tá? Então, defina agora um indicador de impacto, vocês vão definir um indicador de operação, um indicador de engajamento e um indicador de captação, se fizer sentido, tá? Ou de captação. Caso tenha dúvida, volta o slide, faz de novo, pausa, vê quais são os exemplos que tem e coloque a mão na massa, tá? Os indicadores que você consegue sem travar a rotina, tá? E de forma bem simples, né, são ações feitas ali durante o mês. Então a gente pode colocar ali, igual eu falei do engajamento, né? Quantos cliques, quantos novos contatos chegaram, quantos beneficiários foram atendidos, tá? Então assim, consegue ali, de certa forma, né, continuar caminhando. Dentro disso a gente tem, né, as metas possíveis, que é exatamente a chave de desempenho, que aí a gente vem exatamente falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais como a gente vai fazer, como a gente vai desenvolver esse processo. E aí, com isso, né, a gente vem traduzir. A gente vai fazer os indicadores ali, chave, ver o que realmente a gente precisa medir, né, quais são as metas ali possíveis, tá? E aí o KPI é um indicador ali chave para que isso aconteça, tá? Exatamente para a gente poder ter ali a fonte, o ponto ideal da medição. Então a gente mostra se o projeto está no caminho certo, ajuda a priorizar também essas decisões. Então, igual eu falei, todos os dados, eles ajudam ali na tomada de decisão. Então, se eu tenho na tomada de decisão dados, como é que eu vou fazer para analisar eles da melhor forma possível para mim para fazer sentido, né? Porque senão não adianta eu ter ali e não ter nada para que faça sentido dentro desse panorama, tá? E aí, o que faz sentido dentro desse processo? O que conecta com o objetivo? O que é possível registrar? O que gera decisão? Tá? Então a gente começa a analisar, né, e começa a olhar ali, por exemplo, o que é possível registrar sem travar a equipe, ou o que gera decisão, o que muda realmente ali o jogo, o que muda realmente ali o caminho ou direção do seu projeto ou instituição. Então, se medir não muda nada na rotina, não é prioridade. Tá? Se não vai mudar nada ali, não é prioridade. Mas se é algo que vai mudar a rotina, ele tem que se tornar ali uma prioridade, tá? Por quê? Quando a gente mede e isso tem impacto ali de melhorias, né, e você consegue enxergar, lembra que eu falei para você que vocês olham lá para o destino, a gente olha por percurso e vê se a gente fazer modificações no percurso, a gente consegue melhorar a chegada, é bom, não é? Você vai ter mais resultado, você vai ter ali mais condições, mais parceiros e com certeza mais recursos dentro desse processo, tá? Que não faz muito sentido medir? Métrica por vaidade. Vou colocar uma métrica aqui, vou medir isso aqui só porque eu acho legal. Porque eu vi na instituição, eu acho legal. Tem que ter um porquê, tá? Tem que ter ali um objetivo. Não dá para fazer só por fazer. Porque senão gasta mais energia, mais tempo, mais dinheiro, mais armazenamento. Então, eu tenho que ter um motivo. Por que eu estou fazendo isso? Então, dentro dessa perspectiva, a gente consegue ali
traduzir, a gente consegue fazer muito mais para que o nosso projeto continue crescendo. E esse é o nosso objetivo. Então eu preciso medir, né? Eu preciso entender para qual caminho está indo a minha instituição. Porque a partir do momento que eu não consigo observar isso, acaba que eu não consigo, né, crescer, eu não consigo ali me estruturar para continuar em evolução, tá? E aí, como é que eu crio, Carlos, essas metas possíveis? Como eu sempre falo, começa do básico, tá? Começa da base real ali, você pega o último mês, depois você pega mais um mês, e mais um mês, e mais um mês, depois isso vira rotina, tá? Por quê? Eu tenho que começar do pequenininho, não adianta eu querer já colocar ali muitas metas, muitos indicadores, isso vai te travar, vai fazer com que você não cresça, tá? E aí, assim, meta pequena e progressiva, cada dia um pouquinho, porque quanto mais você mede agora, menos retrabalho você vai ter lá na frente, tá? Depois que você cria aí essa meta, o foco sempre vai ser melhorar com consistência. A gente não pode não dar um salto impulsivo. Vou sair daqui agora e daqui 2 meses eu já vou ser a instituição exemplo de metas e indicadores. É um pouquinho todo dia para que não fique cansativo, não fique chato e não faça com que você não possa evoluir, não possa ser progressivo, tá? Melhorar com constância, então, é reavaliação. Tem gente que faz uma vez e esquece, nunca mais pega para ver, nunca mais pega para olhar e acaba que isso é ruim, né? De certa forma é ruim para o público, é ruim para você, é ruim para a sua instituição, pessoalmente é ruim, profissionalmente também é ruim. Então eu preciso ali, né, criar essa estrutura, né, fazer com que essa modificação ela aconteça para que a gente possa ali sempre estar em evolução, tá? Meta por tipo, tá? Então, o engajamento, que é exatamente aumentar os cliques no link, né? A operação exata é reduzir e ter esse tempo de resposta. O impacto, né? Que é aumentar a continuidade do público e essa captação, aumentar o número ali de apoiadores. Eu costumo sempre falar, né? Eu gosto muito da área do marketing, eu sempre falo assim, seguidor não é dinheiro garantido, né? Dentro da nossa empresa a gente fala muito isso. Seguidor não é dinheiro garantido. Então uma curtida ali não quer dizer que eu vou bater a meta do meu mês, que eu vou ali conseguir bater as metas de vendas. Então eu preciso realmente ali de pessoas que elas engajam, né? Que elas possam engajar ali e possam gerar ali uma venda, né? Possa gerar uma ação, um orçamento. E dentro das instituições a gente passa a ver muito isso. A gente tem que começar a entender esse processo também. Então, não adianta ali como é que o pessoal fala, os caça-likes, né? Se você está tendo like, mas está tendo pouca conversão, qual que é o propósito disso? Entendeu? Qual que é o intuito disso? Não chega, não bate, a matemática não bate. Então, não adianta eu ter ali 100 mil curtidas, sendo que no final do mês a minha instituição ela não está conseguindo fechar no verde. E aí eu entro dentro daquilo que eu falei para vocês, de ser autossuficientes, né? Ter ali essa autonomia de gerar receita, né? Dentro da instituição, não ficar sempre esperando ali um milagre acontecer. Quando eu faço isso, eu faço com que a minha instituição ela cresça de forma sustentável, que ela gere riqueza, né? Que ela gere caixa ali e faz com que ela continue crescendo, evoluindo sempre, que é o que a gente sempre busca, essa evolução constante ali dentro do processo, tá? E aí dentro disso você vai fazer o quê? A meta de captação, então assim, você pode até fazer, não tem problema nenhum, eu até indico que faça. Faça ali busca por engajamento, pela operação, mas que realmente você atinja com a comunicação correta o público correto também, tá? Então essa frequência de medição ela é importantíssima para o processo, tá? Eu tenho que medir sempre, então essa chave aí que a gente precisa, né, ser nossa, a gente tem que pegar ela e falar assim, não, essa é nossa, esse resultado, esse número aqui é nosso. Só que para isso a gente precisa definir algumas coisas. Então, quem é o responsável por registrar? Quem é o responsável por acompanhar? Quem é o responsável por ajustar?
Porque se eu tenho dados, eu não registro, é história. Se eu tenho dados e não acompanho, é história. Você está ali captando, mas você não analisa, o que adianta? Não vai servir para muita coisa. Se eu tenho dados, mas eu não ajusto, não ajustou por quê? Tá perfeito? Bom se tiver, se não precisar de ajuste, estiver rodando, tá top. Mas se eu estou vendo que está precisando de ajuste, eu preciso de adaptações e eu não estou fazendo, esses dados também não estão servindo ali para nada, tá? Então, sem dono, vira planilha esquecida, tá? Se tiver no papel, vai ficar lá aquelas agendas, né? Normalmente eu tenho um monte de gente que eu conheço. Compra uma agenda todo ano, agenda capa dura, maravilhosa ali. E aí, você chega no final do ano, você pergunta, deixa eu ver tua agenda. Você vai olhar, a agenda está lá em branco. Aí entra mais um ano, compra outra agenda, né? Registra poucas coisas ali. O que registra não executa, já esquece durante o percurso. Então, assim, tem que ser algo realmente executável. Não é ser por ser, não é fazer por fazer. Qual que é o propósito disso? Com esse dado eu chego onde? Esse dado eu levo para onde? Qual que é o impacto desse dado? Então, assim, a gente começa, né, a fazer algumas movimentações para que a gente possa continuar crescendo, tá? Atividade prática de novo para vocês dentro desse modo. Então, para 2 indicadores, né, a gente vai escrever ali uma base atual do mês passado, tá? Qual que é a meta do próximo mês, baseado nesse histórico que você tem, e a frequência da medição. Então vai ser semanal, vai ser realmente mensal, e aí você começa a olhar, isso é interessante porque você pega os dados do passado, pega os dados do presente, e aí para o próximo mês você vai traçar ali um objetivo, né? Traçar ali uma linhagem de como você vai fazer essa estruturação para os próximos. Então tudo você vai ter dado. Então se você tem, por exemplo, se você tem ali outros projetos ou outras possibilidades dentro da sua instituição, você começa a ver o que realmente funciona e o que não funciona. E aí, muitas das vezes, aquele projeto queridinho que você tanto ama, né? E aí eu sempre falo, a gente sempre faz projeto, mas muitas vezes a gente não faz projeto para a gente. Faz projeto para poder ser útil para outras pessoas. E às vezes a gente se apega, né? A gente se apega àquele projeto ali, quer executar ele de todas as formas possíveis. E muitas vezes aquele projeto é o que está travando você. Está travando a sua instituição, faz com que a sua jornada ela não cresça, que a sua instituição não cresça. E isso é muito ruim para todo o projeto, para todo o processo. Então a gente precisa, né, ter essa noção que eu não posso ter um projeto queridinho. Claro, você pode gostar, a gente costuma falar que um projeto é quase um filho, né? Você desenha ele ali, cuida dele. Só que a gente não pode ter um apego igual nós temos ao nosso filho. A gente precisa cuidar dele, precisa fazer com que ele se desenvolva, mas a gente precisa ver se ele é viável ou não. Porque se ele não for viável, você vai perder muito tempo querendo executar ele e ele vai te dar muito prejuízo, muita dor de cabeça. Então, e é aquele projeto que é o patinho feio que pode ser a virada de chave. Ali pode ser o momento chave de fazer a sua instituição, esse projeto, você pessoalmente, profissionalmente, deslanchar dentro do terceiro setor. Então eu costumo falar assim, não fica com os olhos vendados não. Abra os olhos para o novo, para novas possibilidades, se tiver que fazer de novo, refaça de novo, mas tem aí, né, essa ideia, tá? De poder mudar, né, de poder ali alcançar coisas maiores, porque o propósito, né, que você tem, que Deus criou para você é exatamente para isso, né? O seu propósito de vida ali vem para contrapor, né, a ajuda, o impacto, a construção. Só que aí você tem que furar essa bolha, né, ultrapassar ali essas fronteiras, e aí é onde vocês vão olhando, né, igual eu falei, dentro da sua autoavaliação, né, teve uma frase bem interessante esses dias, que assim, que a gente falando da nossa geração, né, falou assim, se você está passando por um momento difícil, né, de reestruturação profissional, pessoal, pode ter certeza que você acaba de romper, né, toda uma hierarquia, né, todo ali um ciclo
que a sua geração passada não conseguiu. Então, se você for olhar aí para outras instituições ou para o momento que você está, pode estar fazendo aí coisas que a sua geração passada não conseguiu fazer. Está rompendo realmente barreiras ali, rompendo ciclos, né, quebrando paradigmas. Então pode ser que por isso esteja difícil, porque ninguém ainda não passou por coisas que você esteja passando. E aí pode ser mais difícil, mas o sucesso, né, o reconhecimento ali, ele vai vir para poder te ajudar, né, e a gente poder caminhar rumo a isso. Então assim, medir sempre, é sempre interessante vocês terem, né, essa ideia, né, de olhar, de poder fazer essa flexibilização, de poder ali fazer essa junção de tudo para poder continuar crescendo. Então a gente cresce, cresce, cresce e a gente precisa medir para ver se a gente está crescendo para o rumo certo. Porque se eu não tenho essa ideia de medição, quando eu chegar lá, eu vou saber se eu cheguei bem, se eu não cheguei, se eu estou prosperando, né? Se a minha instituição está prosperando, realmente está gerando esse impacto, se as pessoas realmente estão ajudando, moldando, né? Então, assim, tem todo um cenário, né? Toda uma construção ali para que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. Só que na maioria das vezes a gente vai precisar ali, né? Tomar um pouco mais de cuidado, tomar um pouco mais de ciência de como as coisas acontecem para a gente poder continuar ali nesse balanço, tá? Aí o nosso próximo tema é exatamente falando sobre organização, tá? Sobre essa leitura, como é que eu vou fazer essa análise desses dados, né? Como é que eu vou fazer esses ajustes desses dados ali para ver se eu realmente, né, eu estou no caminho certo. E aí a gente começa exatamente como eu falei lá atrás, né? Falando da organização como um todo. Organização do seu financeiro, da captação, da prestação de serviço, da prestação de contas. E nada mais justo é o quê? Organizar dados. Tá? Todos os dados que você organiza te ajudam, né? Então ele vai facilitar ali, né, essa prestação de contas, ele vai evitar ali esse caça-números, né? Cadê o número? E fica procurando de um lado, de outro. Então é esse ajuste, né? Nada necessário. Faz a gente perder muito tempo, além de ajudar a melhorar mais rápido, né? Então, assim, eu consigo tomar a decisão mais rápida, eu consigo saber ali o que eu preciso saber para poder fazer o fechamento de uma parceria, para eu poder ajustar o que eu precisar ajustar durante esse processo. Então, assim, a gente vai caminhando e crescendo para que isso aconteça, tá? Dentro disso, né, vocês podem criar aí uma planilha simples ou pegar aquela agenda que vocês não usam, que só colocou o nome lá, para poder fazer um caderno. Não tem muita importância nesse momento de ser papel ou de ser digital. O importante agora é fazer. Onde você vai fazer, não sei, tá? Mas o importante é que você faça, que você desenvolva ali, né, que você crie essa estrutura para exatamente você ir acompanhando. Aí as colunas, né? Você pode fazer no Excel ali, dividir por colunas, colocar primeiro indicador, segundo número da semana, a fonte de onde veio, uma observação. Então você pode fazer uma planilha bem mínima mesmo, simples, mas o suficiente para gerir, né, e prestar contas. E aí, assim, igual eu falei, começa pequenininho, pouquinho, daqui a pouco você vai melhorando. Então daqui a pouco você tem necessidade de colocar outra aba, uma outra coluna, um outro denominador, um outro resultado, e aí conforme vai passando o tempo, baseado na sua necessidade, você vai ajustando ali para o seu dia a dia, tá? Baseado nisso, você vai conseguir ali ter noção, né, de como as coisas são e para onde elas irão conforme vai passando o tempo, tá? O exemplo de planilha, né, você pode colocar ali semana 1, 2, 3 e 4, tá bem? Para você ter essa noção ali do que vai acontecendo. Resultado mensal, que é muito interessante. E aí você vai, além disso, né, criar essa estrutura ali de fazer um breve relatório, um comentário do mês, então de como foi o mês, ou dos resultados que você esperava, né, ou alguma observação importante ali dentro desse processo, e aí você vai acabar ajustando para que isso aconteça, tá?
Vocês vão colocar ali, né, uma tela na dashboard de básico. Lembra que eu falei do Trello lá? Acho que foi numa das primeiras aulas, que vai te ajudar, e você pode fazer isso também físico, tá? Então, você vai colocar 4 cartões ali. Captação em um, engajamento em outro, operação em outro e impacto em outro, tá? Por que você vai fazer isso? Porque eles vão ser móveis. Então, assim, estava em captação, foi para engajamento, aí entrou na operação, sofreu impacto. Então, você consegue fazer ele ali para que ele seja móvel, tá? E acaba que vai ajudar você ali no dia a dia, né? Você vai bater o olho, você vai saber de onde você está vindo, de onde está indo ou para onde vai. Então vai acabar que vai solucionar muito dos seus problemas, tá? Leitura simples é necessário também. Então não é só captar, não é só armazenar, eu preciso entender e saber o que são esses dados, porque muita gente só tem aquele turbilhão de informação ali, mas não serve para nada. Então, assim, informação sem utilidade é apenas informação. Não vai impactar, não vai ajudar a vida de ninguém, tá? Então, a leitura simples, o que subiu, o que caiu por mês, qual foi o porquê? Aí você começa a ver, né? O número não vira uma decisão, ele vira uma interpretação primeiro, uma análise, para depois vir uma tomada de decisão. E aí, assim, subiu o clique, por exemplo, porque teve um vídeo. Ah, não, caiu porque faltou, sei lá, faltou legenda. Aí você vai avaliando durante esse percurso qual foi o fator de impacto, né? O que foi que impactou ali durante o processo que fez ou subir ou cair, tá? Baseado nisso, né? A decisão com base em dados, sempre em dados, sem achismo, sem falar, talvez, eu acho, pode ser que sim, pode ser que não. Não, tá ali. O que é para ser, vai ser. Tá? Então, baseado nesses dados, a gente vai fazer um ajuste da rotina, a gente vai ajustar conteúdo, a gente vai ajustar atendimento, a gente vai ajustar ali o foco no projeto. Então, a gente vai fazer todos os ajustes necessários para que a gente consiga, né, continuar caminhando de forma honrosa, né, de forma prática e bem evidente. Então, a gente consegue fazer todos esses ajustes ali para que isso aconteça, tá bem? E claro, né, a gente vai entender ali se deu certo ou se não deu certo. A gente consegue enxergar isso ali também, tá? Então, qual que são os erros mais comuns de leitura? Olhar um número sem contexto. Então, assim, me traz um número aqui, sei lá, 85% das mulheres estão desempregadas. Qual que é o contexto disso? É no Brasil? É em Brasília? De onde vem esse dado? Qual que é o fator destaque desse dado? O porquê dessa pesquisa? Então, assim, tem que ter um contexto. Comparar semanas diferentes sem motivo. Então, eu pego, por exemplo, pego o mês de janeiro e comparo ao mês de dezembro. Aí tem fluxos diferentes. Janeiro, normalmente, no comércio, né, falando do comércio, ele é mais pacato e dezembro ele é mais inflado. Aí não tem como eu pegar uma semana de produtividade de meses como esse. Então, eu vou ter que pegar ali ou de outro janeiro, né, ou de meses ali que são mais baixos também para a gente poder analisar. O que a gente teve ali de captação, não teve, qual que é o mês que ficou mais parado. E a partir daí sim, eu tenho um discernimento para poder fazer uma análise mais profunda, tá? Além disso, né, agora eu até lembrei de outra coisa aqui. Comparar semana com feriado e semana sem feriado dentro da mesma leitura vai te dar uma leitura errada. Então vai dar uma leitura inconsistente, tá? Isso aí é ruim para o processo, tá? Deixar mais uma atividade para vocês, a atividade 3 desse bloco. Então você vai criar uma tabela com 4 indicadores, tá? Você vai colocar ali medição semanal ou mensal. Você vai colocar uma linha para observação do mês, tá bem? Então você vai para aquele breve relatório, aquele breve comentário ali, vai colocar na planilha e vai ver qual vai ser a frequência de cada um. Então, aí você vai ajustar ali de acordo com essa necessidade, de acordo ali com o que for preterido, beleza?